Muito bem, estamos aqui com o programa Revista da Semana. Nós estamos aqui nos preparando para uma temática especial, principalmente que o programa irá ao ar na Semana do Professor, né? Aí a pessoa pensa, 15 de outubro, que bonitinho. Não exatamente, né, gente? Não é somente o dia 15 de outubro que é o dia do professor. Porém, como sempre é lembrada essa temática nessa semana, então, por exemplo, o programa está indo no ar no dia 12 no rádio, mas o vídeo vai ao ar no dia 15, né, nas redes sociais. Eu estou aqui e eu quero agradecer demais o meu amigo Rubens, que ele vai agradecer as pessoas que fizeram essa live acontecer, essa entrevista acontecer, e ele vai fazer a apresentação dele e falar da nossa convidada. Tudo bem, Rubão? Tudo bem, Betão? E olha, cara, assim, vou te falar, é uma celebridade hoje, hein? Nossa, uma visita muito especial que nós temos aqui hoje, a professora doutora Ana Maria Saul. Olha, vou fazer a apresentação dela. Olha só, Betão, apresentação da professora, mestre e doutora em Psicologia da Educação, professora nos programas de pós-graduação em Educação, currículo e no mestrado profissional, formação de formadores, Formec, tá? Da Pontifícia Universidade Católica PUC de São Paulo. Beleza? Mas tem mais coisa. Nessa mesma instituição, ela coordena a Cátedra Paulo Freire. Beleza? E a professora Ana é pesquisadora nível 1 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do CNPq, né? Que a gente conhece como CNPq. E líder do grupo de pesquisa, O Pensamento de Paulo Freire na Educação Brasileira. Também é membro do corpo editorial e do conselho editorial de importantes revistas científicas da área de educação, parecerista de revistas científicas bem qualificadas e das seguintes agências de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. A professora ainda também coordena a Rede Freiriana de Pesquisadores e é membro do grupo de trabalho de currículo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED. E, por fim, olha, integra o quadro de sócios da Associação Brasileira de Currículo, a BDC. Betão, Poxa vida! a gente vai ter que perguntar para a professora se ela dorme, né? Se ela consegue dormir. É tanta coisa, cara. É tanta coisa. Bem, seja muito bem-vinda, professora Ana Maria Saul. Seja bem-vinda, professora. Pode falar. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer dizer um pouco das coisas que a gente faz, então estou à disposição. Bem, uma coisa importante que aconteceu no mês passado, caso estivesse vivo, Paulo Freire faria 103 anos de vida, né? E pelo que eu fiquei sabendo, a senhora tem uma ligação de trabalho muito importante com ele. Eu estou errado ou é correto? Correto. Como que a senhora conheceu Paulo Freire? Então, eu conheci Paulo Freire, certamente como muitos educadores no país, por meio de seus livros que foram proibidos na época da ditadura civil-militar. E, nessa ocasião, eu ainda era estudante universitária e só podia ler os livros de Paulo Freire em sessões secretas do movimento estudantil, que nós nos reuníamos e levávamos os livros de Paulo Freire encapados no papel de presente, porque não podiam estar à mostra. E depois eu tive a grande felicidade de ver Paulo Freire chegar ao Brasil, quando ele pôde voltar do exílio,
E aí foi recebido com grande alegria, grande emoção, no Teatro da Universidade Católica de São Paulo, e nessa ocasião ele veio à PUC também, a convite do grão-chanceler D. Paulo Evaristo Arnes, que o convidou para ser docente da PUC, em seu regresso do exílio. E foi aí que nos encontramos pessoalmente no programa de pós-graduação, onde eu trabalho, de educação currículo. Paulo Freire assumiu como docente e pesquisador da PUC nesse programa. E nós começamos a trabalhar juntos e por uma grande felicidade, a PUC permitia, nessa época, que 2 professores trabalhassem juntos numa mesma disciplina. E eu comecei a trabalhar com o professor Paulo Freire. Dávamos aula juntos, uma vez por semana, no curso de pós-graduação. E essa convivência, essa experiência, esse grande aprendizado que tive, decorreu por um longo período de 17 anos, enquanto Paulo Freire esteve na PUC, trabalhando até o momento, até o dia em que fomos privados da sua presença física, até quando do seu falecimento. Então, foi uma longa convivência, um grande aprendizado, e nesse período também aconteceu que Paulo Freire foi convidado pela prefeita Luísa Erundina, quando ela ganhou a eleição em São Paulo, para ser o secretário municipal da educação. E nessa ocasião, Paulo Freire me chamou no seu gabinete e disse assim: olha, Ana Maria, nós agora precisamos pôr em prática tudo aquilo que a gente fala na sala de aula da PUC. Então, eu quero convidar você para ser a diretora de orientação técnica da rede municipal. Isso significava que eu seria responsável, como fui responsável, pela reorientação curricular da rede municipal e pela formação permanente dos educadores. Uma tarefa muito desafiadora, muito grande, porque a rede municipal, na ocasião, já contava com 635 escolas, 2.500 professores. Então, assim, espalhados pela cidade de São Paulo inteira, né? E isso demandou um grande trabalho, mas foi uma grande experiência, sem dúvida. Rubens? E nesse período eu não deixei a universidade. Então, eu trabalhava também na universidade e trabalhava na rede municipal. E, assim, na compreensão de que é importante que o aprendizado que eu estava tendo na rede poderia, e como foi, poderia reverter produtivamente para a universidade também, e vice-versa. Os conhecimentos, todas as propostas da universidade que eu desenvolvi ali com Paulo Freire puderam ser trabalhadas na rede municipal, não é? Então, isso não foi assim muito fácil, porque a gente sabe que nós tínhamos ali professores que, uma parte deles, certamente, bateu palma quando Paulo Freire foi escolhido, né? Que bom, mas não era todo o grupo que era assim, como sempre, não existe unanimidade, né? Então, tinha um grupo de professores, sim, certamente, que dizia, não, Paulo Freire não, a gente
a gente tem aqui uma formação, uma história de trabalho, e aí não queremos mudar aquilo que fazemos. Tínhamos um grupo assim. E tem um outro grupo também que era assim, bom, a gente vai observar, tipo, vamos pagar para ver, né? O que vai dar, né? Então, nós tínhamos um trabalho intenso para, ao mesmo tempo, discutir, né, com todos esses professores das mais diferentes percepções e práticas, buscando trabalhar numa perspectiva que é a perspectiva de Paulo Freire, que era a construção de uma escola popular, democrática, de boa qualidade, voltada para a transformação social, uma perspectiva de justiça social e de humanização dos educandos. Então, esse era o horizonte, isso estava muito claramente definido por Paulo Freire na obra dele, no trabalho dele, na política educacional da Secretaria da Educação, por ele dirigida, e também isto claramente explicitado para os professores. E a dificuldade estava em que, para chegar nesta utopia não no sentido do impossível, utopia no sentido de que isto é possível e vamos trabalhar para conquistar, utopia no sentido do sonho possível. Então, para conseguir essa utopia, era necessário que nós tivéssemos ações e procedimentos e métodos que fossem democráticos também. Isso tudo não poderia ser conquistado de um modo incoerente, dizer, não, está aqui, ele é o secretário, então tem que fazer assim. Não tem que fazer assim. Nós tínhamos clareza de que nós precisávamos convencer os educadores, os educandos, a comunidade, de que esta perspectiva, este paradigma educacional, ou como alguns chamariam de modelo educacional, mas o mais correto seria pensar num paradigma educacional, poderia sim ser conquistado de uma forma democrática, e que o paradigma era composto, sim, de opções relevantes e que valiam a pena. Essa foi a perspectiva de trabalho que nós tivemos, e por isso, e com isso, nós trabalhamos para convencer de que isso valia a pena. Não só em termos dos valores, mas em termos de como é que esses valores, foi um grande desafio, como é que esses valores democráticos, de solidariedade, de justiça, poderiam realmente se efetivar na prática, na concretude, como é que isso tudo poderia se materializar no chão da escola, na ação das práticas pedagógicas dos professores, na relação com os pais, com os alunos, e assim por diante. Então, esses foram os grandes desafios que a gente enfrentou na gestão do Paulo Freire, e são os grandes desafios que quem quer trabalhar na perspectiva de Paulo Freire precisa enfrentar, né? Quem assume a proposta, uma proposta
transformadora na perspectiva de uma educação crítico-transformadora, precisa enfrentar todos esses desafios. E é com isso que eu trabalho na sala de aula até hoje, né? É com isso que eu trabalho com os meus alunos, com as minhas alunas, na perspectiva, coordenando a Cátedra Paulo Freire, com estas possibilidades, com esses desafios que eu venho trabalhando com os meus alunos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Diga, Rubens. Assim, sobre o dia a dia de trabalho com ele, como ele era, assim, trabalhar com ele? Como era trabalhar? Como era o dia a dia? Como ele tratava as pessoas? Como era conviver com ele no dia a dia? Olha, era muito bom trabalhar com Paulo Freire. Muito bom trabalhar com Paulo Freire, porque Paulo Freire era uma pessoa extremamente coerente, sobretudo coerente quando o que ele escreveu, o que ele propunha nas suas mais de 20 obras, não é? Ele buscava concretizar na sua prática. Então, quando ele escreve que a educação precisa ser feita considerando a outra pessoa, considerando o outro, precisa ser feito de um modo coletivo, ser construído coletivamente. Então, Paulo Freire mostrava isso nas diferentes ações. Por exemplo, com o grupo todo que trabalhava na Secretaria da Educação. Nós tínhamos um colegiado semanal. Esse colegiado durava horas, porque tudo era discutido, tudo era dialogado, e se ouvia todo mundo, e se discutia, e se confrontavam argumentos. Então, vocês imaginam, fazer isso realmente exigente, tem que ter paciência, paciência impaciente, como dizia o Paulo Freire, e isso demorava horas. Muitas vezes algumas pessoas diziam: a gente demora muito tempo para decidir as coisas, mas demorava sim, porque se você tem um grupo grande, se você quer ouvir todo mundo, se você quer discutir efetivamente as diferentes posições, você tem um tempo para você fazer isso. Você precisa usar o tempo para fazer isso, não é? Então, isso realmente acontecia. Outra coisa interessantíssima que o Paulo Freire fazia, que eu aprendi muito com ele, era assim: Paulo Freire distribuía e é uma coisa que ele acreditava e fazia, que é assim, ele delegava o poder, né? Então, ele não era uma pessoa centralizadora. Ele distribuía, delegava o poder, distribuía entre os seus colaboradores, entre os seus assessores, e aí ele até um dia eu ouvi dizendo para Luiz Erundina assim, olha, e também numa reunião de secretários com ela, dizendo assim: olha, eu quero dizer para vocês que eu sou o secretário que mais poder tem de todos vocês, porque eu divido o meu poder com os meus colaboradores, com os meus assessores, e por isso eu tenho mais poder. À medida que eu distribuo o poder, eu me torno mais forte, né? E, de fato, ele delegava o poder. Quantas e quantas vezes eu fui representar Paulo Freire em reuniões importantes, até com outros secretários e outras secretarias do interior de São Paulo, em reuniões diversas, etc. E não só
uma representação de corpo presente, não. Era uma representação onde eu era responsável por tomar decisões. Então, de fato, o sentido da participação tomou, na gestão de Paulo Freire, um sentido mais radical, radical no sentido de profundo, da raiz da proposta de concretização, porque, de fato, podíamos participar efetivamente do trabalho, né? no nível político de participação, e não no nível superficial, né? Daquele tipo de todo mundo participou porque esteve aqui. Não. Participação no nível da radicalidade significa participar da tomada de decisões. E isto, de fato, era contemplado e vivido, não é? E também era muito, muito bom, porque eu passava quase todas as manhãs, antes de ir para o meu local de trabalho, passava no gabinete onde estava o Paulo Freire, e ele queria saber como é que estava acontecendo, como é que estavam os programas, como é que estavam os professores, e a gente conversava todas as manhãs. O gabinete, naquela época, era na Avenida Paulista, então passava lá e a gente conversava, e quem imagina o Paulo Freire assim só tomando grandes decisões se engana. Paulo Freire se preocupava muito com a concretude do que acontecia na rede pública, nas escolas, e ele ouvia com muita atenção, e assim os seus olhos brilhavam, e ele sempre tinha um novo projeto, um novo brilho no olhar, como se ele acordasse todas as manhãs iluminado como um menino que acorda com novas ideias. Então, ele tinha sempre novas ideias, novos projetos que ele queria discutir, acompanhar e ver como é que estava funcionando. E apoiava demais, né? Apoiava demais. Um dia, por exemplo, a prefeitura recebeu um convite da Espanha para participar do primeiro congresso de cidades educadoras. E a prefeita mandou esse convite para o professor Paulo Freire, e disse assim: olha, você veja aí o que nós estamos fazendo na cidade, na prefeitura, na secretaria, e o que nós podemos inscrever nesse congresso para representar a cidade de São Paulo. Era um congresso onde a participação era da cidade, não era uma participação individual. E aí o Paulo Freire me chamou e falou para mim: olha, você que coordena a rede aí, veja o que nós podemos apresentar. Eu disse: olha, nós podemos apresentar pelo menos 4 dos projetos que a gente faz, né? Um deles era um projeto de interdisciplinaridade, super complexo, né? de reorientação do currículo e tal. Podemos apresentar, por exemplo, o projeto de formação dos educadores, podemos apresentar, por exemplo, nós tínhamos um projeto que se chamava A Escola Vai ao Teatro, né? Bom, eu redigi, ele falou: então redige isso, vamos mandar lá para a Espanha, para a organização, e esse congresso foi em Barcelona. E vamos ver o que eles selecionam, né, para a gente apresentar. E eles escolheram A Escola Vai ao Teatro, né? E esse era um projeto que a gente desenvolvia com as crianças da rede municipal,
de ir ao teatro, porque o mais típico era assim, convidar grupos para se apresentarem espetáculos nas escolas. Mas, além disso, a gente organizou esse projeto da Escola Vai ao Teatro, porque a gente queria que tanto os professores como alunos conhecessem teatros da cidade de São Paulo e tivessem chance de ir ao Teatro Municipal, de ir ao AMB, grandes teatros, inclusive, né? E, inclusive, o pessoal das escolas da periferia pudessem conhecer. Eu me lembro até que nesse projeto, uma das vezes, eu estava passando uma peça internacional no AMB, que é assim, você vai ver o que você vai ver. É um espetáculo que apresentado em diferentes países e que se repete ainda de muitos anos, né? E quando foi para ver esse espetáculo, eu fui conversar com Paulo Freire, e disse a ele, olha, estou pensando em organizar as escolas para irem ver esse espetáculo. Ele olhou para mim e falou assim, Ana Maria, não é muito menino de uma vez só no teatro? Eu falei, é muito menino de uma vez só. Mas aí falei para ele, não, fica sossegado, que eu vou lhe contar como é que vai ser a logística, né? Como é que a gente vai fazer. Porque tinha que sair ônibus da Zona Leste, do fundo da Zona Sul, de tudo quanto é lugar. Claro que não... A responsabilidade era grande, né? Como é que é? A responsabilidade era grande. Eu acho que nem fale, estava preocupado com isso, né? E aí, claro que não iam todas as crianças da rede, né, dessa vez. Iam assim, grupos de cada região, né, nesse espetáculo. Mas ia lotar o AMB. Capacidade máxima do teatro seria ocupada pelos alunos, né? Eu disse, não, olha, vai ser assim. A logística que eu estou pensando é assim, vão professores acompanhando, tantos professores em cada grupo de alunos, e os ônibus e a merenda, uma loucura, né? Fazer logística para cerca de 1.000 e tantos alunos é uma loucura, né? Pensando assim. E daí ele falou, tá bom, então vai, né? Bom, e foi justamente esse, a gente gravava isso. Seja o que Deus quiser, né? Ele quis dizer assim. Não, ele tinha muita confiança. Claro. Não, com os cuidados. Eu mostrei a ele todo o conjunto de cuidados que a gente tomaria, né? Assim, tinha responsabilidade dos professores, monitores, etc., olhando grupos pequenos de alunos para ninguém se perder, para ninguém, né? E daí fomos. Isso tudo foi, esse espetáculo, por exemplo, a saída a esse momento, foi gravado em vídeo, entrevistamos crianças depois do espetáculo, professores, tal, e justamente eu tinha um vídeo, e quando a organização das cidades educadoras escolheu o projeto A Escola Vai ao Teatro, eu tinha esse vídeo registrando esse momento e tinha o projeto escrito, né? Então, eu fiz isso, só que era uma dificuldade, porque na Espanha não funcionava o NTSC, funcionava o sistema PALM. PALM. Como é que era? PALM. Só para explicar que, assim, tinha na Europa as fitas cassetes que se viesse de lá para cá não rodava nos vídeos cassetes daqui e vice-versa. Exatamente. Né? Então, eu tive que mandar transcodificar
o vídeo, traduzir. É esse nome mesmo, chama transcodificar. Transcodificar. E tive que mandar por legendas em espanhol no vídeo, as entrevistas, todas. E aí, com medo que chegasse lá, não funcionasse, né? Falei, bom, mas vamos tentar. Então, levei o vídeo, levei um texto em espanhol que eu ia ler na palestra, etc. Então, foi muito bom, porque esse projeto foi o escolhido, né? E tinha também os registros, tanto escritos como videográficos, que eu pude levar para lá. Nossa, foi uma surpresa quando eu cheguei lá e falei, olha, eu queria testar o meu vídeo aqui, minha fita, antes, né? Aí foi lá, aí apareceu. Eu falei, ai, que bom, maravilhoso, né? Que alívio. Então, que alívio, né? Bom, mas a gente sempre tem um plano B, né? Se não funcionasse a fita, tinha o texto, né? Eu tinha levado. Tal. Ô, professora, deixa eu só explicar aqui, para você que está ouvindo no rádio, nós estamos com Ana Maria Saul, professora, mestra, ela trabalhou juntamente com Paulo Freire, na época que ele coordenou a Secretaria Municipal de Educação, durante a gestão Luiz Arundina, que foi de 89 até 93, né, que foi o 92, perdão, foi de 89 até 92, então ela acabou sendo praticamente abaixo do Paulo Freire, era a senhora, certo? Não sou eu, né? Mas uma das, né? Vamos colocar assim. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, que assim, nós aqui na Associação Cantareira, nós temos um projeto que foi uma parceria com a Prefeitura, o convênio, que foi idealizado durante a gestão Paulo Freire na Secretaria, que é o MOVA, né? E nós temos essa parceria, já tem uma longa data aqui com a Prefeitura, e a gente sabe os desafios que são você educar jovens e adultos de acordo com o tempo dele, não nesse formato de escola, como se fosse um supletivo que aprende da forma que o Estado quer, e às vezes a pessoa acaba não sendo aprovada. A importância que o MOVA faz para esses adultos é extremamente grande. A senhora acabou ajudando a criar esse projeto, correto? Sim, eu trabalhei nessa época, o projeto foi criado, assim, particularmente, assim, eu diria que quem teve uma grande responsabilidade na criação desse projeto, junto com o Paulo Freire, foi o professor Pedro de Carvalho Pontual. Então, ele é um educador popular e que nosso amigo e que até hoje tem uma expressão na área de educação popular, tem trabalhado no Ministério, está trabalhando no Ministério, no governo Lula, e ele, assim, muito experiente. Mas eu tinha a responsabilidade de acompanhar também esse projeto na gestão Paulo Freire. E eu vi que na gestão Paulo Freire, esse projeto, assim, da mesma forma que, como eu lhes dizia, Paulo Freire buscava a coerência, mais uma vez ele mostrou como é que ele ia trabalhar coerentemente com os movimentos populares na criação desse projeto MOVA. E eu me lembro bem da reunião que ele chamou na Secretaria da Educação com representantes dos movimentos populares que já tinham experiência com educação de jovens e adultos, e que ele chamou os movimentos e propôs o seguinte para os representantes, que a secretaria queria trabalhar em parceria com os movimentos. E aí tinha assim uma certa tensão, né? Porque os movimentos esperavam que a secretaria fornecesse
fornecesse recursos econômicos e os movimentos fizessem todo o trabalho como eles quisessem. E o Paulo Freire foi muito firme. Ele disse assim, olha, eu não vou funcionar com vocês, eu estava nessa reunião, eu não vou funcionar como um banco, onde vocês vêm sacar dinheiro, de jeito nenhum. Quando eu me refiro à parceria, é para fazer junto mesmo. Então, vocês têm um saber de experiência, um saber acumulado, não só de experiência, mas de formação, etc. E nós aqui na secretaria temos também um saber em relação, e uma proposta política, e uma proposta educacional para a educação de adultos. Então, quando eu me refiro à parceria, eu quero dizer que a secretaria vai, sim, oportunizar recursos financeiros, mas quer fazer junto às linhas do projeto, as definições, e quer acompanhar o trabalho. Então, ele foi muito firme, e aí ele deu um tempo, ele disse, olha, vocês podem ir para casa, pensar com as suas lideranças, com seus grupos, etc., e aí vocês venham me dizer se estão de acordo com essa proposta. Então, vejam, uma coisa, quem pensa que o Paulo Freire é espontaneísta ou era espontaneísta, se engana muito. Paulo Freire, a proposta de Paulo Freire não é uma proposta do vale tudo, faça tudo o que você quiser em nome da liberdade e da democracia. Isso não é democracia, de quem pensa que vamos fazer tudo e vale tudo. Isso é democratice, não é democracia. Então, Paulo Freire sempre prezou a questão da autoridade sem autoritarismo, mas ele sempre propôs e teve autoridade, e isso é o que ele propôs para os professores, para as escolas e assim por diante, não é? Mas o MOVA foi um projeto que cresceu muito, projeto muito bonito. Teve um momento, depois do Paulo Freire, que ele foi desvirtuado, né? Mas as raízes do bom fazer ficaram, né? E tem muitos espaços que fazem muito bem isso, e recriam, inclusive, formas de fazer muito criativas, muito interessantes, muito inovadoras, não é? Deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando nessa esteira que a senhora falou do MOVA e tudo mais, vou fazer duas perguntas em uma, vai? Diga. A primeira é como a senhora descreveria a abordagem pedagógica do Paulo Freire e como que o Paulo Freire influenciou a maneira como a senhora vê a educação? Olha, a abordagem pedagógica de Paulo Freire é uma proposta de educação que é denominada crítico-libertadora. Então, ela é voltada para a humanização, para a libertação, para uma vida com qualidade, solidariedade, justiça social. Então, esse é o horizonte. Então, a partir deste horizonte é que a gente pode ver as derivações, as concretizações, não é? Quer dizer, e aí tem um conjunto de conceitos, assim, quando você pensa assim, pedagogicamente, né? Quais são os conceitos que estão envolvidos na proposta de ensino-aprendizagem, né? Então, você vê lá que um deles, por exemplo,
é o diálogo. Quer dizer, o conhecimento se faz por meio do diálogo. Não há possibilidade de fazer sem o diálogo. Então, nesse diálogo está envolvida a questão do respeito ao educando, ao conhecimento do educando, e esse respeito, a gente precisa ter cautela na compreensão do que é o respeito ao conhecimento do educando. Não é assim, olha, vamos aceitar tudo que os alunos têm de experiência, de conhecimento, as formas de tratar a linguagem, e vamos deixar tudo como está, porque tem que respeitar. Não é isso, não. Respeitar significa conhecer, entender que é importante e partir daí para poder avançar neste conhecimento. Então, para o Paulo Freire é fundamental esse princípio de partir das concepções, do conhecimento, da cultura do educando, dos valores que ele traz, não para ficar neles, mas para avançar. E esse avançar não pode nunca significar, olha, tudo que você pensa é errado e agora temos outros, é isso que você tem que considerar. Não, se fizer isso, está perdido. Está perdido toda a proposta de construção coletiva, do fazer junto e do aprendizado que vale a pena. Então, se não fizer junto, se não tocar o aluno, se não tocar o professor quando se faz a formação, se não tocar, não funciona. Né? Então, Paulo Freire, no bojo desses conceitos, no bojo dessa abordagem, está o fato dessa construção coletiva, está o conjunto de conceitos de que o aprendizado se faz se ele for significativo, se ele fizer sentido para os alunos, e no caso da formação dos professores, se fizer sentido para os professores. Por isso, Paulo Freire sempre rejeitou, e eu rejeito também, a ideia dos pacotes prontos, dos apostilados, dos listões de conteúdos. Então, eu realmente, Paulo Freire também rejeitava isso, porque trazer essas definições de conteúdos previamente decididos, independentemente de quem são os alunos, do que eles estão interessados, de como é a cultura deles, como é que avança, não funciona. Então, tem escolas, inclusive particulares, e hoje ainda, que dizem assim, olha, nós usamos o sistema apostilado porque nós temos escolas do norte ao sul do país. Então, se o aluno sai amanhã daqui desse lugar, de São Paulo, e vai para o Acre, por exemplo, ele vai poder entrar numa escola e saber que ele continua a partir da página 72, que ela está aqui em São Paulo, na página 72. Então, ele continua lá da 72 em diante e está tudo bem. Está tudo bem coisa nenhuma. Né? Está tudo bem coisa nenhuma. Está tudo péssimo na minha leitura. E na leitura que o Freire tinha também, que aprendi com ele. Está tudo péssimo. Porque o que tem que ser estudado lá no Acre é um tipo de conteúdo que tem que ser significativo para o pessoal de lá. E que, o pessoal do Acre tem que saber da Torre Eiffel, tem que saber, mas não, como que vai saber da Torre Eiffel? Quando, como, com que sentido que vai saber isso aí? Provavelmente
souberam da Torre Eiffel por conta até dos jogos aí, né, que aconteceram recentemente no Brasil, etc. Aí, talvez fizesse sentido também no Acre, em outros lugares, ou no norte, de norte a sul, tal. Mas, se não, porque está na apostila, na página 25, isso daí, isso não faz o menor sentido, né? Isso aí, esses apostilados, é o que Paulo Freire rejeitou muitíssimo na proposta que ele foi contra a tal da educação bancária, né? O modelo de educação bancário, tecnicista, que inculcava os conteúdos na cabeça dos alunos, como se a cabeça dos alunos fossem vasos vazios e que o professor tinha coisas para inculcar ali. Isso não faz o menor sentido, não é? Então, isso é absolutamente oposto a uma construção que faz sentido, significado e que é feita conjuntamente e coletivamente, não é? Então, essas coisas todas eu aprendi, lendo Paulo Freire, discutindo com os alunos e com ele nas salas de aula e trabalhando por 17 anos junto com ele. Então, isso teve uma influência terrível, grande, positiva, terrível no sentido de positiva, né? Fortemente, na minha formação, na minha constituição como ser professor, não é? E aí eu venho trabalhando com isso e venho recriando. Paulo Freire dizia assim, eu não quero ser replicado, não quero ser copiado, mas eu quero ser reinventado. E a reinvenção não significa fazer terra arrasada do que está numa proposta que você acredita para fazer tudo de novo. Esse não é o sentido da reinvenção. Reinventar é você manter e preservar os princípios básicos, fundamentais, e, a partir deles, reconstruir. E é isso que a gente vem fazendo na sala de aula, e a Priscila aqui, que me acompanha há muitos anos, ela vem fazendo junto, ela sabe muito bem o que a gente vem fazendo, e agora ela vai representar a Cátedra Paulo Freire no encontro de Recife, não é? No encontro de cátedras em Recife, e ela vai contar algumas das nossas reinvenções de propostas freirianas. Nossa. Muito bem. Gente, nós hoje, o nosso programa está bem atípico, porque a gente sempre tem essa nossa troca de conversa, um bate-papo. Só que hoje é impossível a gente ficar interrompendo a professora, que seria um crime, né, Rubens? Então, sim! Seria um crime tremendo a gente ficar interrompendo. Mas olha, só para a gente relembrar, estamos aqui, você que está ouvindo no rádio, conversando com a Ana Maria Saul, mestra, com uma carreira assim educacional imensa, né? E de vida também, né? Que está dividindo aqui, compartilhando um pouco da sua vivência, trabalhando junto com o considerado patrono da educação, Paulo Freire, né? Para você, para a senhora, professora, qual o maior legado deixado por Paulo Freire? Eu penso que, não é só para mim, eu quero dizer que a proposta de Paulo Freire, Paulo Freire, ele tem uma filosofia e uma pedagogia, em primeiro lugar, né? Então, quem pensa assim, só conheço o método Paulo Freire só fez um método de alfabetização de adultos. Isso é um reducionismo. Paulo Freire tem uma proposta filosófica e pedagógica que inclui um processo de alfabetização de adultos, que foi a primeira coisa que ele mostrou ao mundo, né? Mas ele é um filósofo, e essa filosofia, essa pedagogia, ela é muito contemporânea. Paulo Freire é um clássico no sentido
de que a sua proposta é uma proposta viva, é uma proposta que irriga a nossa vida, o pensamento das pessoas, da sociedade, e o mundo inteiro tem referências e valoriza esta proposta de Paulo Freire no mundo contemporâneo hoje. Então, Paulo Freire tem uma proposta muito vigente e em diferentes países ao redor do mundo. Sua obra tem sido, em especial, a Pedagogia do Oprimido, que é a sua obra seminal, não é? E da onde daí decorrem outras tantas, tem sido apontada como a terceira mais lida entre as obras todas clássicas, dos autores clássicos do mundo na área da educação. Então, isso, estudos feitos pelos institutos que analisam essas questões pelo mundo, né? Então, vejam, este é um legado muito grande em termos da... Qual é o maior legado de Paulo Freire? É a sua proposta crítico-transformadora, é a sua proposta humanizadora que vai na contramão de uma educação tecnicista, de uma educação de corte neoliberal. Então, esse é o maior legado dele, né? Então, do qual nós precisamos muito, porque nós estamos cada vez mais tendo no mundo ataques à democracia, nós estamos tendo cada vez mais falta de solidariedade, de trabalho colaborativo, de construção de conhecimento significativo. Então, Paulo Freire propõe tudo isso e tem elementos na sua obra que nos inspiram para nós construirmos uma praxis que nos leva a uma materialização de um paradigma crítico, libertador e transformador. Então, assim, quem realmente assume e se identifica com os valores da pedagogia de Paulo Freire, da filosofia de Paulo Freire, está numa direção em relação à vida, à educação, à sociedade. Quem é contra está noutra direção. A educação, como tudo na vida, é uma opção. A gente faz uma opção por coisas, a gente faz uma opção por valores, a gente faz uma opção por rumos, por direções, por metas que a gente quer seguir e valoriza. Isso é uma opção. Então, o paradigma crítico transformador tem um conjunto de opções e é defendido a proposta educacional crítica é defendida por Paulo Freire e outros seguidores ao redor do mundo, e nomes expoentes. Tanto você pode encontrar na América do Norte, na Inglaterra, na França, em países da América Latina e tal, é seguida na esteira de um paradigma de educação crítico. No outro lado, você encontra outra proposta, que está preocupada com mercantilização, com uma ética de mercado, e que não está preocupada com uma ética universal do ser humano, como trata Paulo Freire, a ética universal do ser humano.
Então, é isso. Então, o maior legado de Paulo Freire está, sim, nos princípios, nos valores, e não só. Ele deixou também uma praxis, não só praxis entendida como a relação estreita entre teoria e prática. Ele deixou uma praxis que é e pode ser inspiradora para diferentes áreas de vida do ser humano, não só para a educação. Se você pensar assim, olha, na política, o que Paulo Freire pode influenciar? Se você pensar em áreas, por exemplo, na saúde, se você pensar na educação ambiental, por exemplo, né, nas questões de relações ambientais, diferentes áreas do conhecimento podem encontrar na proposta de Paulo Freire princípios que vão irrigar essas diferentes áreas na direção de uma perspectiva crítico-transformadora. Professora, assim, a gente está se aproximando do Dia dos Professores, né? É uma data importantíssima. A gente gostaria, como presente para os professores, como um presente para os professores, o que a senhora diria para essas novas gerações de professores sobre a importância do trabalho de Paulo Freire? Olha, eu diria assim que eu gostaria que muitos professores conhecessem, sim, e discutissem a proposta de Paulo Freire. Em relação a todos esses aspectos que eu considerei, acho que seria muito interessante. Paulo Freire não é uma obra para ser lida uma única vez. Assim, eu já li uma vez um livro de Paulo Freire e tudo bem, já vi. Não. A obra de Paulo Freire, os livros de Paulo Freire, na minha visão, precisam sempre ser revisitados. Revisitados porque cada vez que eu até hoje, desde que conheci as obras de Paulo Freire e trabalho com elas, eu revisito as obras de Paulo Freire e cada vez que eu revisito, eu tenho uma nova surpresa, uma surpresa positiva, porque a gente lê e reinterpreta o que Paulo Freire diz, recompreende, reentende, à luz do quê? Da nossa experiência, da nossa vida, da nossa reflexão. Então, acho que fazer isso seria um exercício, uma prática muito saudável e recompensadora para qualquer professor que tem uma responsabilidade imensa. Nós, professores, temos uma responsabilidade imensa de formação das novas gerações. Então, Paulo Freire nos ajuda nessa formação. Nos ajuda se nós compactuamos com ele neste conjunto de pensamento, nesse paradigma crítico transformador. Em outras palavras, se a gente veste a camisa, né? Se a gente veste a camisa desse lado. E aí, Paulo Freire tem muito, muito, muito a nos surpreender todas as vezes que a gente chega perto da obra dele, da discussão, da obra e da discussão com pessoas que estão estudando a obra dele, que estão praticando ações inspirados na obra dele. Então, a gente tem sempre muitas surpresas boas, assim, e assim que estimulam
o nosso pensamento, que estimulam a nossa prática, que nos dão esperança, sobretudo. Eu acho que nós, professores, precisamos reavivar a nossa esperança. Estamos num mundo muito difícil, muito difícil. Estamos num mundo em que você olha de lado, assim, está todo mundo pensando no... deixa que eu faça o meu é que é mais importante de tudo, e os outros que sigam, né? Então, a solidariedade passa ao largo, né? Muitas vezes. Passa ao largo, e as pessoas se agridem muito, as pessoas não se respeitam, e não se respeitam, não respeitam o ambiente, não respeitam o habitat onde nós vivemos, e destrói tudo, e a gente vive afogado aí, sem poder respirar, né? Todo mundo muito adoecido, né? Vendo aí, né? Problemas respiratórios que estão intensificados aí. Então, tudo isso, nós, professores, precisamos trazer para as nossas discussões com as novas gerações. Professora, diga aí. Antes do Rubens fazer a última pergunta, eu quero fazer a pergunta seguinte. Pensei que ele já tinha feito a última. Não, ainda não. Mas para a senhora, o que é ser professora? O que é ser professor? Olha, eu acho que ser professor, para mim, é assim, é ter assim, a felicidade de interagir com os educandos e com outras pessoas que estão nas famílias, no contato com os educandos, com as comunidades. E nesta interação, nós temos a responsabilidade de ensinar e de aprender. Então, isso é ser professor. É exercer esta responsabilidade de ensinar e aprender. E aqui tem um ensinamento importante do Paulo Freire, que ele trata num livro que parece muito simples, mas é muito simples, mas é muito profundo, que é a pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática docente. Então, ele diz assim, quem ensina, aprende. Então, ele até trata essa expressão, o ensinar, o aprender, com o hífen, mostrando a indissociabilidade entre o ato de ensinar e aprender. Então, o professor que ensina, ele precisa estar aberto e disponível a aprender com o que o aluno traz, com o que o aluno sabe, com o que o aluno questiona, com o que ele descobre nessa interação com os estudantes. Então, ser professor é estar nesta relação. Essa relação que não é simples, que é uma relação tensa, porque nós, professores, vivemos num contexto, nós não vivemos numa bolha, nem num momento de neutralidade. Então, nós estamos num contexto político, num contexto que não tem sido favorável aos professores do ponto de vista da infraestrutura. Os professores deveriam, sim, receber muito mais recompensa econômica, salarial, pelo trabalho que fazem. Deveriam, sim, o trabalho deveria ser muito mais valorizado, tanto economicamente, como em termos de condições de vida, de dignidade, de valorização. Então, os professores vivem constantemente pressionados em situações de tensão,
muitos professores têm que ter muitas jornadas de trabalho para compor o seu salário, né? Então, isso não é bom. Isso não é bom. Não é bom. Nós precisamos de políticas, sim, que valorizem o professor, e permitam que ele tenha uma boa remuneração, que ele tenha condição de formação permanente no seu trabalho. Não é porque a gente recebeu um diploma que vai subir no pódio. Não vai subir no pódio. O trabalho do professor, como eu penso de todo profissional, precisa ser sempre revisto numa direção de uma formação permanente. Uma formação permanente que precisa ser definida e possibilitada pelas políticas públicas, para que isso continue acontecendo. Eu queria mesmo ver todos os professores que estão me ouvindo, que pudessem vir fazer mestrado, doutorado, continuando seus trabalhos, e que a gente pudesse ter isso, pudesse ter bolsas, sim, que custeassem estes estudos em nível superior, e além da graduação, que estivessem no nível do mestrado e do doutorado. Então, vamos para a última pergunta? Vamos. A última pergunta é a seguinte: gostaria de saber se tem algo mais que a senhora gostaria de compartilhar com a gente das experiências com Paulo Freire. E já vou emendar agora. Um livro que tem que ser lido agora, de Paulo Freire, que a senhora indicaria. Então, olha, Rubens, se você... que mais que eu gostaria de compartilhar? Eu poderia ficar horas e horas e horas e horas. Ora, foram 17 anos de trabalho com Paulo Freire. Temos tempo para isso, tá? Pode ficar à vontade, estou brincando. Pois é, não, mas o público que nos ouve tem limites, tudo tem limites. Então, tudo tem limites, né? E daí, por exemplo, eu tenho cursos em que eu passo anos, semestres e semestres compartilhando conhecimentos permeados por leituras com os meus alunos e pesquisas, etc. e tal. Então, quem quiser saber mais, pode se aproximar. Continuo na PUC trabalhando. Daí, por exemplo, eu diria para os professores que nos ouvem que, bom, tem muitos livros, né, que poderiam ser lidos por Paulo Freire. Eu olho aqui na minha estante, eu costumo dizer que os livros do Paulo Freire meus moram aqui, né, na sala, estão sempre à mão, eu posso pegá-los sempre, né? Eu gosto dos livros, muitos deles têm dedicatórias que o Paulo Freire fez para mim, esse mesmo está aqui em cima da mesa, tem uma dedicatória, muitos deles têm dedicatória, eu gosto de relembrar essas coisas. Agora, eu diria que os professores, sugeriria, esse é um deles, né? Pedagogia da Esperança. Tem outros que eu fiz o prefácio, né? Um deles que eu fiz o prefácio, Paulo Freire me concedeu o prazer e a honra de fazer o prefácio do livro dele, Medo e Ousadia, o cotidiano do professor. Esse livro eu gosto muito dele, Medo e Ousadia, o cotidiano do professor. Mas eu diria assim, para os professores, por exemplo, se alguém fosse dar de presente um livro de Paulo Freire para um professor, eu diria assim, de Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Docente. E ali são 27 saberes condensados, é um livro pequenininho, mas delicioso de ler. E aí, eu diria, dê esse livro de presente para o professor.
Uma vez teve uma rede de ensino que, no dia do professor, deu esse livro para todos os professores. E foi muito bom, os professores ficaram muito contentes, né? E daí, de vez em quando, dependendo de quem está à frente de alguma secretaria e tal, faz isso, né? Foi muito bom. Eu diria que esse livro vale a pena ser lido, né? Como entrada, né? Porque tem coisa ali que fala diretamente a questões que o professor está enfrentando, né? Então, acho que seria muito bom. Eu vou ainda escrever um livro, está na minha lista de compromissos aí, que se chama assim, Paulo Freire na Sala de Aula, para professores do ensino fundamental e médio, né? Está na minha lista. Eu tenho muitos compromissos, alguns já assumidos de escrita, então tem várias coisas que eu estou escrevendo ao mesmo tempo, tal, mas ainda está no meu horizonte fazer isso, quero fazer. Muito bem. Para encerrar, em uma palavra, nós estamos chegando ao final da entrevista agora, está se aproximando Dia dos Professores mais uma vez, eu vou repetir novamente. Uma palavra que a senhora daria de presente para o Dia dos Professores. Uma palavra. Só uma. Só uma. Coragem. Muito bom. Muito bom. Ainda mais nos dias de hoje, que não são nada fáceis, que nem a senhora estava falando, né? Exato. Gente, nós conversamos com Ana Maria Saul, mestra, professora, e a senhora tem rede social que a pessoa pode acompanhar suas atividades, ou só para ir lá na PUC mesmo para conhecer a senhora? Vai lá, não tenho rede social. Não tem problema nenhum. A melhor rede social que existe é aquela presencial, né? Que você conhece a pessoa, né? É a rede das pessoas, é a rede do conhecimento, e só o conhecimento liberta, né, gente? Então, gente, muito obrigado. Rubão, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Betão. Nós temos que agradecer a professora. Como eu disse, é uma celebridade que está aqui hoje dando essa entrevista para a gente. Agradeço. Muito obrigado, professora. Muito obrigada a vocês, Betão, ao Rubens e a Priscila aqui, que nos acompanhou também. Muito obrigada. A Priscila, a gente está acompanhando nos bastidores, é a nossa colunista aqui da rádio, tá? Então, ela que nos ajudou também na conversar com a professora, né, Rubão? É isso mesmo. Eu agradeço muito a minha esposa, a Priscila. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau, gente.